Boa noite a todos. Vamos manter o nosso pensamento elevado. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Vamos pedir a proteção ao Deus Pai, que nos inspire nessa noite com palavras de fácil entendimento e que a doutrina que vamos meditar hoje nos ajude a desenvolver bons pensamentos e bons sentimentos, pois são eles que irão condicionar a nossa existência. Que assim seja. Irmãos, a nossa doutrina da noite de hoje, que eu trouxe para nós meditarmos um pouquinho, fala da nossa energia. A palavra energia, há muito tempo, ela é utilizada pela humanidade. No início do século XX ainda, por volta de 1905, Einstein utilizou dessa palavra para criar uma fórmula. E essa fórmula fazia uma relação da energia com a matéria. Tudo na natureza, tudo que existe na natureza é energia. E essa energia, ela é distribuída em diferentes formas e diferentes estados. Nós vivemos mergulhados num mar de energia. Tem energia cósmica, energia calorífica, energia luminosa, tem as microenergias que saem do forno micro-ondas, do celular, tem a energia sonora, as energias moleculares, que são estudadas cientificamente, e através dessas moléculas são fabricadas milhares de medicamentos para o controle da nossa saúde. Enfim, são os mais diversos tipos de energia, por isso que tudo que existe na natureza é feito de energia. Mas o espiritismo kardecista, ele enfatiza a energia do ser humano, a questão energética do ser humano, a sua influência e as relações dessa energia com a nossa vida. Mais especificamente, refletir um pouquinho sobre o nosso pensamento e da nossa sintonia com essas energias e vibrações. Nós, seres humanos, absorvemos diversos tipos de energia de forma automática. Essas energias que a gente absorve, elas são metabolizadas pela nossa estrutura corporal que envolve o nosso corpo, que o Espiritismo chama de perispírito, que é a camada que envolve o nosso espírito, que é um corpo intermediário, onde o espírito atua em outra dimensão. Então quer dizer que aqui no plano Terra nós temos um corpo físico, e ao redor do nosso corpo físico tem um campo eletromagnético, que é a nossa aura. Lá no plano espiritual, nós também temos um corpo, não físico, mas um corpo que é chamado de perispírito, que não é formado de massa de matéria como somos aqui. Então, todas essas energias que nós absorvemos, elas estão distribuídas no ambiente, elas fazem parte da natureza, como por exemplo, o fluido cósmico universal, as vibrações, os pensamentos que vêm das outras pessoas, que vêm até mesmo dos espíritos, os fluidos das formas de vida diversas que foram criadas por Deus. Então, todas essas energias, quando absorvidas, elas servem como alimento para o nosso corpo. E por ser um processo automático, essa absorção de energia, ela está ajustada naturalmente de acordo com o nosso padrão vibratório que a gente está vivenciando naquele momento. Então, a gente absorve as energias que nos rodeiam de acordo com o padrão vibratório nosso daquele momento.
E isso, o que é que influencia a gente absorver essas formas de energia? O nosso pensamento. O equilíbrio ou o desequilíbrio no campo mental e espiritual do indivíduo, ele vai determinar o tipo ou a qualidade de energia que vai ser absorvido. Então, quer dizer que a energia que envolve o nosso corpo funciona como um filtro. E esse filtro vai deixar passar a energia que a gente está afinado, que a gente está sintonizado. Se a gente está equilibrado, se a gente está harmonizado, vibrando bem, então esse filtro ele vai absorver energias boas, energias positivas. Se a gente está desequilibrado, desarmonizado, invigilante dos nossos pensamentos, quer dizer que poderemos absorver energias ruins, mais densas, mais pesadas, que não vão nos favorecer, que podem nos desequilibrar. Então, por isso que é importante a gente manter a vigilância do nosso pensamento, porque mantendo essa vigilância, nós vamos conseguir nos sintonizar com espíritos bons, aqueles que vêm nos ajudar nos momentos em que nós estamos precisando. Assim como, se a nossa vibração está baixa e a gente não consegue sintonizar coisas boas, nós podemos aproximar de nós aqueles espíritos inferiores, desarmonizados, que irão influenciar na nossa trajetória de forma negativa. Então é importante a gente fazer um esforço, na verdade, muito grande, com muita consciência, fazer uma mentalização positiva, trazer para os nossos pensamentos coisas boas, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja em casa, com as pessoas que nos rodeiam. Só assim a gente pode manter essa sintonia e trazer para a nossa vida uma energia muito elevada, bem melhor. Vocês sabiam que somos nós mesmos que temos a habilidade de bloquear a nossa própria energia? Nós mesmos fizemos isso. Então, toda vez que a gente se afundar em negatividade ou permitir que a negatividade domine os nossos pensamentos, a gente está bloqueando a nossa energia. Quando a gente está deprimido, quando a gente está irritado, quando a gente está com falta de paciência, quando a gente muitas vezes se sente vítima de alguma situação, a gente está bloqueando a energia espiritual. Isso não significa que a gente não vá sentir nunca essas energias negativas, afinal nós somos humanos e a gente tem o direito de gostar ou não das coisas que nos acontecem no dia a dia. Mas também a gente não precisa se agarrar a esse tipo de pensamento, a esse tipo de energia, porque aí a gente não vai cultivar a melhora. E a vida, ela é feita para fluir sem esses obstáculos. A vida é para que a gente possa evoluir. Então, a forma de pensamento para as situações que a gente vivencia é o que vai determinar o tipo de energia que a gente está trazendo para o nosso pensamento, para a nossa vida. E às vezes, as pessoas que conosco convivem, ou a maneira como essas pessoas nos tratam, elas trazem um sentimento negativo, mas a gente não precisa responder da mesma maneira a essas pessoas. A gente pode transformar esse sentimento, essa forma que ela está nos trazendo, nos colocando em contato com essa energia baixa, a gente pode transformar, depende do nosso pensamento, da maneira como a gente recebe
isso que a pessoa está passando. Então, como você abraça e cria mudanças na sua vida diante dessas situações? A gente pode mudar o padrão da nossa energia quando a gente concorda em elevar a nossa vibração. Quando a gente aumenta os níveis de entusiasmo pela vida, quando a gente aumenta a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa criatividade, a nossa confiança em nós mesmos. Então, esses pensamentos e emoções, eles vão elevar a nossa vibração. Claro que isso é um exercício que a gente deve praticar todos os dias. Não é fácil, nós não conseguimos nada facilmente. Mas essa realidade, à medida que a gente for exercitando, ela vai se transformando. E lá um dia, mais adiante, a gente aprende a mudar e torna a nossa vida mais agradável diante das intempéries que todo dia surgem. No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, tem uma afirmação de Emmanuel que diz assim: pensar é criar. A gente pensa, quer dizer que a gente está criando. Mas o que é esse pensamento? Pensamento, então, é a forma da gente refletir. É uma força criadora. É uma força que vai moldar a nossa matéria. E que, junto com a vontade, ela vai construir os nossos objetivos. Ela vai construir o nosso destino. Então, a gente pode perceber que nós vivemos rodeado de pensamento, rodeado de vibração, rodeado de energia de todos os tipos. E que isso pode influenciar bem ou influenciar mal a nossa existência. E como que a gente deve, então, procurar gerar uma energia positiva? Quando vocês perceberem que a energia de vocês não está boa, por várias razões do dia a dia, tarefas fortes, vocês estão cansados, tem várias coisas para resolver. Então a gente tem que pensar assim: bom, energia se transforma. Eu tenho o poder de mudar essa energia. A energia, ela recebe comandos da nossa mente. O nosso cérebro é um grande gerador de energia. E a intenção que vocês aplicarem sobre si mesmos e sobre a vida de vocês, isso tem a capacidade de manipular, de modificar a energia que está ao redor. E como, então, que a gente pode fazer para mudar isso? Não é difícil, mas é uma forma de exercício que tem que ser praticada todos os dias. A gente pode colocar uma música, a gente pode prestar atenção na nossa respiração, como ela está pesada, está tensa, é uma respiração nervosa. A gente precisa aplicar um pensamento positivo em nós. De que jeito? Pensar em coisas alegres, pensar no sorriso de uma criança, um filho, pensar num animalzinho de estimação, carteiro, pensar em coisas que deixem vocês felizes, pensar em coisas que deixem vocês gratos pela vida. Tem que distrair o pensamento, tirar, sair daquela energia que está sendo criada negativamente. Quando perceber, já estarão se sentindo bem melhores. Então, nesse momento, não esquecer de levar o pensamento a Deus, fazer uma prece, agradecer por aquele momento, agradecer por ter conseguido reverter aquela energia baixa que estava se formando ao redor de vocês. Energia positiva é aquilo que a gente constrói. É o nosso pensamento que constrói o nosso tipo de energia. A energia positiva é o jeito de viver de cada um que vai construir. É a nossa atitude diária. Então, dependendo do tipo de energia que a gente cria para nós, é o que nós vamos passar para o outro. É o que o outro vai sentir
diante da nossa presença. Uma pessoa negativa, quando ela se aproxima, a gente pode sentir e a gente pode absorver aquela energia daquela pessoa. O que seria então uma pessoa negativa? É uma pessoa que cedeu aquelas emoções, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos negativos, que nutriu a sua aura desses sentimentos. A aura é o campo eletromagnético que todos nós temos ao redor do nosso corpo. Então todo mundo tem problema, né? Eu tenho, vocês têm, mas todo mundo também tem motivos para rir, motivos para agradecer pela vida. E a diferença de uma pessoa positiva para uma pessoa negativa é exatamente a quantidade de alimento positivo que ela coloca na vida dela. Como que a gente pode evitar uma influência negativa, então? Dependendo da situação, a gente pode fugir daquele conflito, não se envolver naquele conflito que é negativo. A gente pode cultivar boas amizades, a gente pode conversar com pessoas amigas que têm sempre uma boa palavra. A gente precisa adquirir o autocontrole, a gente precisa se conhecer, perceber quando a energia não está legal naquele momento. Se conhecendo, os bons espíritos, eles vêm até nós para nos ajudar. E a energia negativa, ela só se instala se a gente permitir, se a gente deixar espaço para que ela entre em nós. E quais seriam os sintomas dessa energia negativa? O que cada um de vocês sentem quando tem uma energia negativa perto? Geralmente são dores de cabeça contínuas, tensão no pescoço, nas costas, tensão no corpo, muito cansaço. O cansaço é uma das coisas que eu mais sinto quando eu chego num ambiente. É uma característica, eu já conheço. A respiração pesada, dor no estômago, porque daí a gente somatiza e daí começa o corpo a sentir essa energia e ele responde de alguma forma. Então, esses incômodos, se eles não são tratados, eles podem evoluir para um estresse, para uma depressão, para uma ansiedade. E aí, quando a pessoa entra nessa depressão, nessa ansiedade, nesses transtornos, né, emocionais, o indivíduo tende a se isolar, ele deixa de cuidar de si mesmo, ele não percebe que ele está precisando de ajuda, a sua fé pode ser abalada, porque daí vacila diante de tudo isso. E o que fazer então para melhorar tudo isso? Primeira coisa, a reforma íntima. Primeira coisa é se conhecer. Primeira coisa é mudar a sua forma de pensar. É perceber quais são as vibrações que estão rodeando naquele momento. São boas? Não são boas? Quando sentir que tem uma energia negativa perto, vinda de alguém ou de você mesmo, pelos seus pensamentos, faça uma prece. Por mais difícil que seja, porque dependendo da situação, às vezes não se consegue rezar, né, com aquela devoção. Mesmo assim, faça. A prece é o que vai quebrar aquele fluxo inferior, é o que vai afastar aquela energia negativa. E é através dela que a gente vai melhorar o nosso campo vibratório e a gente pode atrair, então, ambientes, espíritos amigos, espíritos de luz para perto de nós. Com o passar do tempo, exercitando essa forma de se melhorar a si mesmo,
essa ação vai passar a ser natural. Vocês vão aprender e cada vez que sentir, vão orar, vão mudar o pensamento, vão mudar a energia, vão transformar a energia, porque a energia ela é transformada na natureza. Pode ler livros, pode praticar o evangelho no lar, pode vir na casa espírita, tem que ter uma fé, seja qual for, mas que seja uma proteção para cada um de vocês. E não esqueça, existe uma regra, existe uma lei, que é orai e vigiai sempre. A prece é o que vai nos salvar. Vigiar os nossos pensamentos, cuidar daquilo que estamos pensando. Quando a gente pensar em coisas desagradáveis, vamos afastar esse pensamento. Ele não é nosso. Nós não somos assim, daquela maneira como estamos pensando. Então fiquem atentos, porque quem cria o pensamento somos nós mesmos. E criando formas boas de pensamento, a nossa energia aumenta. E essa é a energia de luz que a gente vai passar para o outro que está perto de nós. E é essa energia de luz que vai quebrar aquele fluido negativo que está vindo de alguém. Então, queridos irmãos, eu desejo muita energia positiva para vocês. Que vocês tenham uma força de todo dia lutar pela melhora, pelo equilíbrio de si mesmo. Que assim seja. Vamos neste momento nos sentar mais à vontade na cadeira, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar com os seres de luz da nossa casa, Bezerra de Menezes. Vamos pensar em Jesus na nossa frente. Os irmãos que estão em casa, se sintam à vontade onde estiverem, se conectem com Deus Pai, com seus anjos guardiães. Vamos pensar na água fluidificada, que os espíritos de luz coloquem as gotículas do remédio necessário para nós e para quem convive conosco. Vamos pedir a proteção divina na nossa vida, no nosso dia a dia, diante das dificuldades impostas, que possamos, com a ajuda de Deus e dos espíritos superiores, que possamos ver beleza na nossa vida, possamos ter a luz do conhecimento, a luz do discernimento e criar uma boa energia ao nosso redor. E que essa energia a gente possa transmitir a todos que conosco convivem, no nosso lar, no nosso trabalho. Que essa energia que sai do nosso pensamento possa ser irradiada a todos os habitantes da nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. Todos somos energia. Que sejamos energia de luz aqui na Terra, neste tempo, neste espaço que precisamos estar. Então, que Deus nos acompanhe, nos oriente, nos proteja e nos ilumine. Com a proteção de Deus, encerramos este momento de reflexão desta noite. Que assim seja.